Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar, sempre destacando um bom livro, uma boa leitura para você. E hoje o destaque vai para um romance que tem como título Um Amor de Sete Vidas. E quem está aqui para comentar sobre esse livro é o seu escritor, é o que trouxe para nós essa história, que é o Sérgio Chimati. Sérgio, sempre muito bem-vindo, né? Você já é nosso... Como é que a gente fala? Não é... Freguês. Freguês? Ah, então, é o nosso amigo de sempre, né? Sim, claro. Bom, mas o livro, né? Você está gostando de livro que tem animais, hein? Fala a verdade. Olha, esse daqui foi o segundo, né? Segundo, Teve uma isso. pequena menção no primeiro, mas Isso. esse foi o segundo, né? E pelo que eu vi, parece que tende a ter uma continuidade. Mas não para o próximo, porque o próximo já está determinado qual vai ser e eu sei que não tem animais. Certo. Então, e você... uma coisa que é interessante, que as pessoas sempre perguntam, ou você mesmo disse que algumas pessoas perguntam, esse livro é um livro inspirado e não psicografado, é isso? Como é que é? Sim. Quer dizer, você escreve sob inspiração, não é que o espírito dita direto a história, é isso? Isso. Explica para nós como é. O pessoal espera, às vezes, que a reprodução do texto seja exatamente como o espírito dita, não é? Isso. Mas não é isso que acontece, porque o que acontece, na realidade, é que existe a mecânica, a semimecânica e a de inspiração, não é? Sim. Então, como que a gente determina que foi uma de inspiração? Eu recebo a mensagem, né? A mensagem do espírito. Como que seria a história? Então eu reproduzo essa história, mas com a minha forma de reproduzir essa história. O seu jeito. O meu jeito. É isso. Então por isso que não tem o nome de um espírito que ditou o livro. Na realidade, o espírito, até o último livro, foi mencionado a Nelly. Sim. Esse aqui não foi porque é uma estratégia da editora. Agora estou numa editora nova, né? Para que ela possa alcançar não só a literatura espírita, mas também a literatura secular. Pessoas que se interessem pela literatura, mas que se verem o nome do espírito, se bem que isso é relevante na realidade. Sim, às vezes nem percebe, né? Nem percebe. Mas é uma forma de aumentar as pessoas que têm acesso ao livro, né? Exatamente. Tá. Bom, essa história é um romance, é uma história complexa no sentido de tem vários segmentos na mesma história, não é isso? Sim, tem várias histórias. Aí, quando você História dentro da história, né? Exatamente. Aí quando você começa a ler a história, eu acho que deu para perceber, você não sabe a situação de certos personagens ali, que vai se desvendar depois, no decorrer da história. Foi surpresa até para mim, porque embora tenha sido inspirado, quando você começa a escrever o livro, você não faz ideia do que vem depois. Certo, é interessante, porque começa com dois espíritos conversando, né? No cemitério. No cemitério. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? É interessante e é uma história que vai se repetindo, você fala, nossa, será que eu já li? Eu mudei a página, saiu da marcação, porque você mostra uns trechos mais do que uma vez, né? Mais de uma vez porque a pessoa que está reproduzindo a história, quer dizer, ela está contando a história dela, ele não, na realidade ele perdeu a memória. Então ele está repetindo as mesmas coisas para outra pessoa porque sem saber que ele está repetindo. Tempo, né? Parou no no tempo. Exatamente. É interessante. E aí no decorrer da história você vai encaixando os personagens, porque começa aqui, depois vem para uma outra situação, vai para uma outra, e depois tudo vai se encaixando, né? Depois tudo vai se encaixando e vai se revelando. É um livro assim bastante interessante no sentido de ser um mistério, porque quem começa a ler o livro não imagina o discorrer da história. São muitas surpresas, até causa uma preocupação do pessoal que faz a resenha, de muitas vezes fazer a resenha dando o spoiler, né? Contando a história do livro, as revelações. Mas eu tenho visto que o pessoal tem sido maravilhoso nesse sentido e não dá o spoiler da história. Porque na contracapa ele fala de gravidez. E aí você fala, nossa, mas o título, Um Amor de Sete Vidas, tem uma gravidez, mas será que é o mesmo livro, né? Será que... Então, é interessante. Vamos contar só algumas coisinhas da história? Vamos contar, Sérgio? vamos contar. Porque são famílias que têm uma ligação muito intensa, né?
porque acontecem situações muito, muito fortes entre elas, e que você fala, e agora? E vão se desvendando verdades que você não imagina no decorrer da história, né? Como é o caso da Cristiana, né? A Isso. protagonista da história, que ela é filha de uma homossexual, de uma lésbica. Isso. Aí, como é que a mãe dela engravidou é um segredo até para ela. Que ela Uma quer coisa saber, né? Que ela quer saber. E tem um primo que também não sabe muito bem, eles não sabem quem é o pai, né? Exato. E que moram juntos e que querem saber, mas que a família não conta, nem a mãe, nem a avó, né? E por que que ela não conta? E por que não conta, né? Qual é o segredo dela que ela não que ela não se interesse em contar? É que determinadas coisas na vida da gente mesmo, a gente difícil. não admite até para nós mesmos, Isso, não é difícil de admitir. Exatamente. Então, eu acho que, pegando esse pedaço da história, a gente pode tirar como uma lição interessante para as famílias, é que não tenham segredos para os seus amados, seus os seus amados, filhos, seus filhos. seus entes queridos, né? Que mesmo que seja uma coisa muito difícil, a verdade às vezes é a melhor, às vezes não, né? A verdade, você pode contar a verdade de uma forma que ela não seja cruel, né? Sim, existem aquelas situações em que nós vemos às vezes uma criança adotada e ela não imagina que ela seja, quando ela descobre, dá um revertério depois. Pode traumatizar, né? Exatamente. Então você imagina alguém que não sabe quem é o pai, sabe que a mãe não é uma pessoa que tem um comportamento diferenciado, né? Sim. E que ainda, mesmo nos dias de hoje, ainda é um comportamento que ainda traz preconceitos, que ainda causa, né? Causa preconceito, enfim. Eu assim, mas como que eu nasci? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa... Isso e tantas outras situações, eu acho que são interessantes que a gente conte, né? Conta, fica à vontade. Né? E outra coisa, uma coisa que é interessante também nessa história, voltando para o... E você vai contar isso depois no intervalo, voltando lá para os dois conversando, é a história do vivo-morto, do morto-vivo, que também eu achei muito interessante e que a gente também não consegue conceber isso, mesmo em trabalhos mediúnicos, né, Sérgio? Sim. Em que muitos espíritos que estão encarnados dão a manifestação e a gente não consegue perceber. Então, eu acho que isso é interessante, porque você fala, nossa, eu não consegui perceber no decorrer da história, só quando o fato é contado. Né? É verdade. Mas você vai contar isso já já. Sim. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Sérgio Chimati sobre o livro Um Amor de Sete Vidas. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Sérgio, gostaríamos de transmitir a você, ou de demonstrar a nossa gratidão por você nos auxiliar a levar esse conhecimento, essa doutrina a lugares distantes, a lugares em que as pessoas não têm acesso fácil à informação, ao consolo, à orientação. Então, nós agradecemos sempre a sua colaboração e para você que ainda não colabora e que tem essa disponibilidade, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e colaborar para que nós cheguemos a esses lugares com mais qualidade, com mais facilidade e que também possamos promover um mundo melhor para cada pessoa que tem dificuldades e não sabem como lidar com elas. 0800 12 18 38. Bom, Sérgio, quando a gente fala desse morto-vivo, vivo-morto, a gente pode lembrar das UTIs, não é mesmo? Das UTIs onde a pessoa às vezes está em coma, ela não reconhece o estado dela na realidade. Então, nós todos temos o desdobramento do corpo físico, não é? Quando o espírito sai do corpo e vivencia outras coisas. Como já diria já nos estudos que a gente vê do Kardec, os espíritos dizem a ele que a reprodução do nosso sonho, por exemplo, pode se parecer com o que seria a vida depois da morte. Sim. Então, você imagina a situação de um personagem, como foi o caso do Isaías, ele está pensando que ele está desencarnado e na realidade ele não está. Ele está em coma, só que ele não sabe. Então, o espírito que está auxiliando ele
é um que ele prejudicou muito, mas que através dele ele pode chegar ao perdão e com isso ele conquistar para ele outras coisas, como por exemplo a paz da filha dele que se suicidou, né, a Ruth. Isso. Então é interessante como a espiritualidade age a nosso favor e a gente não percebe. Não percebe. Né? Porque, olha, são espíritos que, teoricamente, eles tinham tudo para se odiar e para se vingar do outro, e a espiritualidade promove um acerto tão assim, tão extraordinário, né? Que ele fica 6 anos, olha que para nós 6 anos é muito tempo, né? É muito tempo, né? 6 anos ouvindo as mesmas perguntas, ouvindo as mesmos comentários, mas que faz com que eles se reajustem, né? De uma forma branda, de uma forma interessante. E que isso vai ainda ajudar a outros espíritos também a se modificarem, a se acertarem, né? Isso nos responde àquela questão de que se nós fizermos uma escolha errada hoje, pode ser que nós tenhamos outra oportunidade de escolher, fazer as escolhas certas. Pois é. E é interessante que esse espírito, que é o Miro, que está ajudando o Isaías, né? As filhas deles as filhas do Miro que foram iludidas, enganadas, enfim, sei lá, né? A gente não sei qual é o termo certo a dizer, né? Mas passaram por um momento difícil, né? E que o Miro, como pai delas, não aceitou. E que depois você vê que a espiritualidade nos ensina que como o perdão é importante. Mesmo a Cristiana, quando ela começa a descobrir a verdade da vida dela, né? Que ela fala, ela e a Fabiana, que ela descobre que é uma meia-irmã, né? Uma meia-irmã. Elas começam a perceber que o que importa é que elas estão vivas, o que importa é que elas estão juntas, o que importa é que elas estão tendo uma oportunidade extraordinária de aprendizado. E a gente complica tanto a vida, né, Sérgio? E se descobre, inclusive, que aquela pessoa está na sua vida para te melhorar. E ela te faz muito bem, embora ela não te conhecesse antes, agora ela te conhece. Então, na realidade, por que ela te conhece? Será que fomos nós que nos colocamos a ela ou foi um trabalho feito para que isso pudesse acontecer? Pois é. Então eu fico pensando assim, as pessoas que passam pela nossa vida, as coisas que nos acontecem, eu acho que se nós agradecêssemos tudo aquilo que nos acontece, tudo seria muito mais fácil de lidar, de aceitar, de viver, né? Porque muitas vezes a gente passa por uma situação muito difícil na vida e se lamenta por o fato de estar passando por aquilo, imaginando que, por que eu? E na realidade aquilo tudo serve para alguma coisa, porque se não tem acaso, mesmo nos casos de doenças, nos casos de depressão, algum motivo ali tem, né? Pois é. E assim, a gente perde oportunidades importantes por conta disso. Né? Sim, de não reconhecer, não reconhecer e não prestar atenção e não estudar sobre as leis da vida. Assim, você não quer estudar o Espiritismo, mas estude as leis divinas ou estude as leis do universo, porque são elas que nos fazem progredir. Quando nós entendemos como funciona a lei, a gente consegue melhorar, né? A começar pelas lições que a própria vida nos dá. Isso. Imagina só, todos nós temos o mesmo destino, que ninguém é eterno aqui na Terra. Quer dizer, nós somos imortais. No entanto, nós, como espíritos, mas não como carne. Isso. Então, nós somos, desde crianças, nós vamos envelhecendo, chegamos na idade adulta, ultrapassamos essa idade. Então, significa que é preciso lidar com todas essas fases, né? Que existem pessoas que não conseguem. E com as histórias que são reflexos do nosso passado. Sim. Que a gente não se lembra hoje, mas que fazem parte da nossa vida. Né? Então, quando eu falo, nada é por acaso, parece uma frase feita, né, para iludir, sim, mas não é. Sim. Tudo aquilo que nos acontece ou foi escolha do passado ou foi escolha do presente, né, e que se refletem no nosso futuro, que é o que acontece nessa história. Muitas pessoas se direcionam a vida, às vezes, às ilusões, imaginando que isso daqui é um playground para a gente se divertir, quando na realidade tudo tem um motivo de ser. Então, como você mesma falou, você dizer que nada é por acaso é muito fácil. Agora, compreender o porquê nada é por acaso, quais os motivos que nos levam a passar por determinadas situações e conviver com aquelas pessoas, exatamente aquelas pessoas que nos são colocadas no caminho,
é que é a questão. Pois né? é. Agora, esse livro tem uma coisa muito forte também, que são os animais. Sim. Né? Eu acho que para quem gosta de animais, né, aqueles hoje a gente está falando muito de proteger os animais, de ajudar os animais. Então eu acho que é interessante até para a gente saber como lidar com determinados animais. Que é o caso do livro, que são os gatos. Os né? gatos. Que é interessante como um ser que nós ainda hoje, né, consideramos muitas vezes um ser inferior e que não damos muita importância, porque ainda existe isso, né? Quem usa do animal para os seus interesses individuais, né, a gente vê a importância deles na nossa vida. E inclusive até imaginando por que existe essa necessidade, porque tudo é uma necessidade. O que acontece à nossa volta é sempre uma necessidade daquilo que faz parte da nossa convivência. Por que os animais têm que viver conosco? O que seria do mundo sem nenhum animal? Pois é, pois é. São inferiores, mas eles nos ajudam e muito. Mas nós vamos energia, falar... e às vezes até em certas coisas como sentimentos, por exemplo, eles têm um sentimento puro. Pois é. Nós vamos continuar falando desse assunto no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já. Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando sobre esse livro, Um Amor de Sete Vidas. É um livro escrito por Sérgio Chimati. E nós estamos aqui, hoje, vamos falar um pouco agora dos animais, né, Sérgio? Os gatos. Há quem tem medo de gato. Eu tenho um pouquinho de receio de gato, porque eu acho que o gato, parece que ele sabe o que eu estou pensando. né? Muita gente pensa assim. Não é? E aqui mostra mostra o trabalho não, o que ele pode fazer para o ser humano. Né? Sim, as energias, os animais, cada um deles emite uma energia, assim como nós também temos... Somos energia, exatamente, né? Nós trabalhamos essa energia. Né? Alguns têm umas apropriações de energia diferentes de outros. No caso, o personagem protagonista ali, que é o gato café, né? Esse da capa, que é preto, essa coisa linda. Isso, pois é. Então, é um gato que eles chamam de vira-lata, mas que, na verdade, essa coisa de também diferenciar os gatos, eu acho que diferencia pela raça, né? Ou não misturou, enfim, mas ele era considerado um vira-lata, mas ele fazia coisas que os outros não conseguiam fazer, né? Fatos curiosos, como por exemplo, o pessoal às vezes pergunta se um animal ele entra em desdobramento também. E assim como nós, ele também tem um princípio espiritual, né? Uma alma, né? Se ele não tivesse uma alma, ele não estaria vivo, né? Ele tem um perispírito, exatamente. Né? E o que ocasiona no livro, né? Isso daí eu acho que a gente pode deixar, né? Pode falar, né? Então, a função dele no livro, ele às vezes acompanha a Cristiana, enquanto ela também está em desdobramento, acompanha a tia, que se suicidou, onde ela está nas trevas. Quem acompanha ela? E quem é, vamos dizer assim, entre aspas, o protetor dela também, fora o anjo da guarda dela. Sim, é o gato que transmite uma energia que, para as energias das trevas, até existe uma teoria antiga, da antiga Grécia, se eu não me engano, de que os gatos eles repeliam espíritos das trevas. E, na realidade, isso é uma verdade, porque a energia não combate, deles, não combina, né? Nós tivemos um Amor de Quatro Patas que mostrava o cachorrinho, né? Que ela tinha as características dela. Cada animal tem a sua. E é interessante porque nessa história tem uma personagem que é uma criança autista e que ela não consegue interagir com ninguém, nem com a mãe, nem com o pai, nem com o irmão, mas ela consegue interagir com o café. E eles descobrem da família, e aquele momento em que isso acontece é um momento de união. Isso. Quer dizer, é uma forma, inclusive, dos animais até interagirem com ajudarem as famílias. Ajudarem né? as famílias. E hoje se usa muito isso, né? Se usa os cachorros, usa os cavalos, né? E agora eu já vejo que também os gatos podem ser usados. Eu não conheço ainda nenhum caso de gato, mas pelo livro também deve ter gatos
Existem várias situações. A nossa produtora de hoje, que está aqui, a Bruna, ela disse que quando ela está... Fanzona. Pois é, quando ela está com dor de cabeça, que ela fica perto dos gatos e que ela alivia isso. Então, é a energia que eles emanam naturalmente e do amor que tem pelo seu dono, né? Por quem cuida dele. Eu acho que isso aumenta ainda mais essa união, né? É um amor incondicional, porque quando você ama um bichano, um cachorrinho, um papagaio, um periquito, né? Você tem o amor pelos animais. Ninguém pode se aproximar da realidade, da pureza do sentimento, se não puder exercitar esse sentimento de uma forma aberta, incondicional, totalmente. O animal é um ponto de partida para isso. Eu acho um absurdo as pessoas que prendem animais, né? Prendem assim no sentido de, por exemplo, um animal que tem um bicho que tem asa, que você põe numa gaiola. Numa gaiola. Né? Como que você vai prender alguém que tem asas para voar? A gente querendo voar e eles que têm a gente prende, né? Aí o egoísmo de manter aquele ser à sua disposição para que você possa admirá-lo. Isso. Enquanto que se você deixá-lo na natureza, todos vão poder admirá-lo, né? É uma coisa que tem se desenvolvido bastante, tem Isso é muito admirado bom, demais. né? Os circos estarem acabando com a utilização dos animais. Eu acho bárbaro, porque o livro conta mesmo. Porque a mãe da criança, que não queria saber disso, né? Ela não tinha essa... Ela ficou encantada de ver. Então ela comprou gatos. Arrumou até o gatil. Mas ela põe o gato preso. E o gato preso, ele se sente... Imagina, num sítio ela colocava ele preso. Então, ele não conseguia emanar energia, porque ele estava confinado. Quem que confinado fica feliz? Exato. Aí a Cristiana, que é a protagonista da história, ela até explica para ela falou, os meus gatos, eles ficam dentro de casa presos também. Só que eu não estou presa dentro de casa. Então eles também circulam, sabem, né? Eles circulam junto com ela, né? Circulam junto com ela, interagem com ela. Porque então eles não estão num lugar e ele no outro. Enquanto os gatos estavam presos, a menina não tinha acesso ao gato. Não era ela que não dava acesso, era o gato que não lhe dava acesso. Emitia energia para que eles pudessem interagir. Então é interessante porque a gente começar a analisar e mudar um pouco o nosso jeito de viver. Tudo fica mais fácil, né? São várias questões que inclusive vão além. O pessoal até comenta muito comigo na página lá do Facebook. Por que nós amamos alguns animais? Eu não sou vegetariano. Mas é uma questão muito polêmica até, né? Por que nós amamos certos animais e os outros animais nós comemos aqueles animais? Nós estamos num estágio ainda que nós ainda... Né? Precisamos ainda. Exatamente. O que a gente não pode é usar isso pela ganância, para ganhar, né? Agora, para alimentar ainda é viável. Existem né? vários conceitos, né? Isso, Bom, Sérgio, Editora Nova, Editora Planeta. Sim. Então... Já tá em todas as livrarias aí? Todas as livrarias, tá? Inclusive já tem até a versão e-book já também, para se o pessoal gosta de versão digital também. Muito Inclusive, pelo fato de estar em e-book, nós estamos aí pelo mundo todo, né? Estamos atravessando fronteiras. Muito bom, muito bom. Então é isso, Um Amor de Sete Vidas, Sérgio Chimati, para você desfrutar de uma boa leitura. É isso. Isso. Eu agradeço muito. É uma pena que acaba logo, né, Sérgio? Olha, eu acho ótimo que nós estamos aqui. Se pudesse mais 2 horas, estava bom. Pois é. Mas fica aí a indicação, né, para os nossos telespectadores, para que eles desfrutem da leitura de Um Amor de Sete Vidas. E eu agradeço o convite também de vocês. Nós aqui agradecemos. Sempre que tiver livros bons, está convidado. Muito obrigado. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/TV Mundo Maior. Falamos hoje com Sérgio Chimati sobre o livro Um Amor de Sete Vidas. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.